Como a CIA encontrou um aviador americano escondido dentro de uma montanha iraniana, quando centenas de soldados iranianos, vasculhando o mesmo terreno, não conseguiram? A resposta está em uma tecnologia classificada chamada Ghost Murmur, desenvolvida em segredo pela divisão Skunk Works da Lockheed Martin. Ela não usa radar, não usa satélites. Ela detecta o sinal eletromagnético dos batimentos cardíacos humanos a dezenas de quilômetros de distância. Mas isso levanta uma questão ainda maior. Como um sensor consegue captar um batimento cardíaco a 60 quilômetros de distância em um deserto aberto, quando esse mesmo sinal normalmente só pode ser medido dentro de um hospital, com sensores pressionados diretamente contra o peito? Para entender o que aconteceu no sul do Irã, precisamos primeiro entender o cenário. Estamos falando da região das montanhas Zagros, no sul do Irã. Um terreno caracterizado por picos irregulares, vales estreitos e cânions profundos. Um caça F-15E Strike Eagle, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi abatido durante uma missão de combate. O oficial de sistemas de armas a bordo, conhecido publicamente apenas como Guy-44 Bravo, sobreviveu à queda, ejetou com segurança e conseguiu se abrigar dentro de uma fenda estreita na parede de um canyon. Ele ativou seu localizador de sobreviventes em combate, o Combat Survivor Evader Locator, fabricado pela Boeing. Mas o sinal sozinho não era suficiente para fixar sua posição exata entre as cristas dos canyons. As forças terrestres iranianas foram mobilizadas em questão de horas. Havia uma recompensa por sua captura. Centenas de soldados vasculharam o terreno. Por 2 dias completos, ele permaneceu imóvel, em silêncio, invisível. A CIA tinha um problema diferente. Sabia que ele estava em algum lugar dentro de aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados de deserto remoto, mas não sabia exatamente onde. Este é o estágio 1, o abate e a evasão. O F-15E Strike Eagle é um dos caças de ataque mais avançados do arsenal americano. Com velocidade máxima de Mach 2.5, teto operacional de 18.000 metros e capacidade de carga de mais de 10.000 quilogramas de armamento, ele é projetado para penetrar defesas aéreas sofisticadas. Mas, naquela noite, sobre o sul do Irã, ele foi abatido. Guy-44 Bravo ejetou. O sistema de ejeção do F-15E opera em menos de meio segundo, projetando o piloto para longe da aeronave antes que ela se desintegre. Ele pousou em terreno hostil, ferido, isolado, com forças inimigas convergindo rapidamente. Ele ativou o beacon do CSL, mas em vez de aguardar no local da queda, onde os iranianos certamente chegariam primeiro, ele se moveu. Encontrou uma fenda na rocha, entrou e desapareceu do ponto de vista de todos, incluindo o dos americanos que tentavam resgatá-lo. Mas como uma equipe de resgate poderia encontrá-lo sem expor sua posição ao inimigo? Este é o estágio 2. A ativação do Ghost Murmur. A CIA implantou o Ghost Murmur, um sistema de sensor de magnetometria quântica montado em uma plataforma Black Hawk. O sistema foi desenvolvido pela Skunk Works, a divisão de projetos avançados ultra-secretos da Lockheed Martin, a mesma divisão responsável pelo SR-71 Blackbird, pelo F-117 Nighthawk e pelo U-2. O Ghost Murmur é construído em torno de chips de diamante sintético contendo defeitos de vacância de nitrogênio em escala atômica, conhecidos como centros ENV. Esses defeitos microscópicos funcionam como sensores quânticos de precisão extrema, capazes de detectar campos magnéticos na escala de femtotesla, ou seja, campos 1 bilhão de vezes mais fracos do que o gerado por um ímã de geladeira. O coração humano em batimento gera um pulso eletromagnético rítmico de aproximadamente 1 a 2 Hz. Em condições normais, esse sinal é tão fraco que só pode ser medido em ambiente hospitalar, com sensores pressionados quase contra o peito. Mas o ambiente do deserto iraniano era,
Nas palavras de uma fonte próxima ao programa, tão limpo quanto se poderia desejar. Baixíssima interferência eletromagnética. Quase nenhuma assinatura humana concorrente. E à noite, o contraste térmico entre um corpo vivo e o solo do deserto fornecia uma camada de confirmação secundária aos operadores. O software de inteligência artificial, embarcado no sistema, processou os dados brutos do sensor e isolou uma única assinatura de batimento cardíaco a uma distância reportada de 40 milhas, ou aproximadamente 64 quilômetros. Mas como exatamente um diamante detecta um batimento cardíaco a essa distância? Vamos examinar como o Ghost Murmur realmente funciona. O chip de diamante sintético é resfriado e estabilizado até atingir um estado de coerência quântica. Nesse estado, o centro NV no interior do cristal torna-se sensível a desvios mínimos no campo magnético ao redor. Passo 1. O coração em batimento gera um pulso eletromagnético rítmico. Esse pulso se propaga para fora, como uma onda extremamente fraca. Passo 2. O array de centros NV registra esse pulso como um desvio no estado de spin quântico dos defeitos no diamante. O sistema detecta a mudança. Passo 3. O software de processamento de inteligência artificial recebe os dados brutos do sensor e executa correspondência de padrões em tempo real contra assinaturas cardíacas humanas conhecidas, rejeitando ruído geológico, movimento animal e interferência de equipamentos. Passo 4. Uma trava de posição triangulada é estabelecida. O limiar de confiança é atingido. O sinal é transmitido aos analistas da CIA. Imagine, como descreveu uma fonte ao jornal The Post, ouvir uma única voz dentro de um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. Só que o estádio são 1.000 quilômetros quadrados de deserto iraniano. Agora, antes de continuarmos para a fase de extração e o que deu errado durante a missão de resgate, precisamos falar sobre algo que afeta todos nós, mas de uma forma completamente diferente. Cada vez que você navega na internet, corretores de dados coletam, empacotam e vendem suas informações pessoais para qualquer um disposto a pagar. Seu nome, endereço, histórico de compras, hábitos online. Tudo isso circula em bancos de dados que você nunca autorizou. É aí que entra nosso patrocinador, o Incogni. O Incogni age em seu nome para solicitar a remoção de seus dados pessoais desses bancos de dados de corretores. Eles enviam solicitações de remoção, acompanham o processo e lidam com a burocracia para que você não precise. Em um mundo onde tecnologias invisíveis rastreiam você sem que saiba, o Incogni é o equivalente civil do Ghost Murmur operando do seu lado. Acesse o link na descrição e use o código ITELI para obter um desconto exclusivo. Mas voltando ao deserto iraniano, porque o que aconteceu após o Ghost Murmur travar o sinal mudou completamente a dinâmica da operação de resgate. Este é o estágio 3. A confirmação e a autorização. Os dados do Ghost Murmur foram cruzados com o último vetor conhecido do Beacon CSL, de Guy 44 Bravo. Os analistas da CIA confirmaram. Ele estava vivo, escondido em uma fenda específica na parede do canyon, invisível às forças iranianas, mas não para a agência. O diretor da CIA, John Ratcliffe, transmitiu a confirmação ao secretário da Guerra, Pete Hegseth. O presidente Donald Trump autorizou a operação de resgate. Centenas de operadores de forças especiais, múltiplos helicópteros Black Hawk e Pave Hawk e aeronaves de resgate de combate dedicadas foram despachados para o espaço aéreo iraniano. Foi um dos maiores pacotes de busca e salvamento em combate desde o resgate BAT-21 no Vietnã. Mas o que aconteceu quando duas dessas aeronaves de resgate ficaram presas em solo iraniano? Este é o estágio 4. Extração sob pressão.
2 aeronaves de resgate foram forçadas a pousar na zona de extração. As causas exatas não foram confirmadas publicamente, mas o terreno irregular e a densidade operacional da missão criaram condições extremas. Agora, os Estados Unidos enfrentavam um problema composto: resgatar o aviador e, ao mesmo tempo, impedir que o Irã capturasse tecnologia aeronáutica americana intacta. A doutrina americana de busca e salvamento em combate é clara nesse ponto. Se a recuperação for impossível, destrua. Ambas as aeronaves encalhadas foram demolidas no local pelas próprias forças de resgate antes que as unidades iranianas pudessem alcançá-las. Aeronaves adicionais completaram a extração. Guy, 44. Bravo foi retirado da fenda na rocha e repatriado com vida. Nenhum americano morto em combate. Vamos examinar a plataforma central usada nessa missão, o HH-60G Pave Hawk. O HH-60G é a variante de busca e salvamento em combate do helicóptero Black Hawk. Ele transporta uma tripulação de 4 pessoas, tem um raio de combate de 295 milhas náuticas, ou aproximadamente 546 quilômetros, e é equipado com sensor infravermelho de visão frontal, radar de segmento de terreno e uma sonda de reabastecimento em voo. Seu sistema de navegação integrado permite operações noturnas em terreno irregular com precisão de metros. É exatamente o tipo de plataforma projetada para missões como esta: entrar em território hostil à noite, localizar um sobrevivente em terreno impossível e extraí-lo antes que o inimigo reaja. Naquela noite, sobre as montanhas Zagros, ele cumpriu essa missão, mas com um custo operacional que ninguém havia planejado. Mas por que os Estados Unidos escolheram destruir suas próprias aeronaves, em vez de tentar fazê-las voar de volta? A resposta está na doutrina de negação de inteligência. Qualquer aeronave americana capturada intacta pelo Irã representa um tesouro de inteligência tecnológica. Sistemas de aviônica, protocolos de comunicação, materiais de estrutura, sistemas de navegação. Tudo isso pode ser reverso engenheirado ou compartilhado com parceiros estratégicos do Irã, incluindo a Rússia e a China. A destruição controlada no campo elimina esse risco completamente. É um cálculo frio, mas preciso. O custo de 2 aeronaves é inferior ao custo de comprometer sistemas inteiros de uma geração de plataformas militares americanas. O Ghost Murmur já foi testado com sucesso em plataformas Black Hawk para possível integração futura em caças F-35. Isso significa que, em conflitos futuros, pilotos abatidos em qualquer teatro de operações poderiam ser localizados pelas próprias aeronaves de escolta voando acima deles, sem precisar pousar, sem expor equipes de resgate ao fogo inimigo e sem depender de um beacon que exige que o sobrevivente saia de sua cobertura para transmitir. Uma tecnologia que a maioria das pessoas nem sequer sabe que é possível nessa escala de distância, acabou de mudar o que significa deixar nenhum homem para trás. Também fizemos uma análise completa sobre a guerra aérea entre Estados Unidos e Irã e sobre como o F-15E Strike Eagle foi abatido em primeiro lugar. Então se inscreva para mais vídeos e não perca nenhum detalhe.